Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje mais um dia de gravação. Estamos aqui no capítulo 7 do profeta Amós. E ele vai falar de 3 visões que ele teve. E 2 dessas visões ele clama ao Senhor. E ele consegue fazer o Senhor mudar o plano dele para poder auxiliar a nação de Israel. É impressionante como o poder que tem um intercessor, né? O poder de um clamor diante de Deus. Moisés conseguiu fazer isso, fez Deus mudar de ideia com relação a exterminar o povo de Israel quando eles estavam lá no Monte Sinai. E aqui o profeta Amós também clama pelo povo de Israel, e ele consegue fazer o Senhor não cumprir aquilo que ele havia mostrado para Amós que ele faria, porque ele já estava farto dos pecados daquele lugar. Mas um intercessor pode mudar os planos de Deus. Por isso, talvez não é que Deus se arrependa de nada, como aqui a palavra diz, ele se arrependeu, né? O Senhor não tem que se arrepender, né? Mas o Senhor, ele, pelo clamor de uma pessoa que o ama, ele pode mudar de ideia. Ele pode simplesmente não destruir uma vida que ele iria destruir. Mas isso tem outro nome, isso se chama perdão. Então o Senhor, quando ele perdoa seus pecados, ele muda o curso da sua vida. Por isso que as tragédias que ele havia previsto, por causa do arrependimento, por causa do perdão que o Senhor libera, as coisas não acontecem da maneira que o Senhor queria acontecer fatalmente, caso o povo não mudasse de atitude. Então diz assim, foi isso que o Senhor me mostrou. Ele estava preparando um enxame de gafanhotos depois da colheita do rei, justo quando ia brotar a segunda safra, ou seja, no momento primordial da safra, o Senhor estava preparando um enxame de gafanhotos que fatalmente iriam acabar com aquela safra. Depois que eles devoraram todas as plantas do campo, essa foi a visão que ele viu, eu clamei, Senhor soberano, perdoa-os. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Olha o intercessor clamando pelo seu povo. Tenha misericórdia, Senhor, eles são pequenos, não faça isso com eles. Então o Senhor se arrependeu e declarou, isso não acontecerá. Olha que lindo, né? Eu não vou fazer isso porque você clamou, porque você pediu. Eu vou olhar com outros olhos, eu vou mudar o curso dessa tragédia que eu estava prevendo para o meu povo. E depois o soberano mostrou também a ele que para o julgamento ele estava chamando um fogo, o qual secou o grande abismo e devorou a terra. O que é o grande abismo? O grande abismo é justamente a nascente de águas de Israel. E aquele fogo devoraria essa nascente, eles ficariam sem água. Novamente, ele implorou, ele disse, Senhor soberano, eu imploro que pares com isso. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Vamos clamar pelos pequenos, né? Pelos que não têm ainda a consciência do Senhor, pelos pequenos espirituais que ainda não sabem, que não conhecem ao grande Deus de Israel. Mas você pode clamar por eles, mas você pode pedir ao Senhor para intervir numa situação que fatalmente você sabe que eles passarão, se continuarem, se persistirem naquele pecado. Amém? O Senhor então se arrependeu e disse, isso também não acontecerá. Olha só, 2 vezes o Senhor mudou de ideia e perdoou aquele povo, e aquele mal que ele ia trazer sobre aquela nação, ele decidiu não trazer. Amém? Ele me mostrou ainda isso, o Senhor tinha um prumo na mão. Sabe o que é um prumo? É alguma coisa que os pedreiros usam, né? Para ver se o muro tá retinho, né? Isso é um prumo. E ele estava junto ao muro, construído no rigor do prumo, ou seja, o muro estava certinho, estava retinho. Aquele muro representa a nação de Israel da maneira que Deus a planejou, no prumo. Como é que está a sua vida? A sua vida está no prumo? Você acha que se o Senhor
colocar esse prumo na sua vida. Não vai acusar nenhuma normalidade, não vai dar nenhuma entortadinha, não vai ver que está mais tombadinho para a direita, tombadinho para a esquerda, que algumas áreas da sua vida precisam de conserto, precisam ser colocadas no prumo novamente. E ele diz assim, é um prumo. Ele diz, o que você está vendo, Amós? Ele falou, um prumo. Eu respondi, e o Senhor me disse, veja, eu estou colocando um prumo no meio de Israel, o meu povo. Não vou mais poupá-lo. Dessa vez, o profeta não clamou, porque ele viu exatamente o que o Senhor estava dizendo. Olha, eu fiz tudo certo, eu os ajudei, eu construí aquela nação, eu dei todas as diretrizes, eu falei tudo o que eles deviam fazer, o que eles não deviam fazer, mas eles simplesmente saíram do prumo, pararam de me ouvir, pararam de me obedecer. Não é o que muita gente faz hoje em dia? Para de ouvir a voz do Senhor, para de obedecer a Deus, até começa no prumo, mas depois vai dando uma desviada para cá, por isso que chama desviado, né? Os que se desviam do Senhor são aqueles que se desviam do prumo, que saem do prumo, saem da reta. E ele diz assim, os altares idólatras de Isaac serão destruídos. A idolatria que o Senhor odeia, né? O Senhor, todo capítulo, ele fala que ele abomina a idolatria. E os santuários de Israel ficarão em ruínas. Com a espada eu me levantarei contra a dinastia de Jeroboão. Jeroboão era o rei que governava naquela época em Samaria, o lado mais corrompido de Israel, porque Israel estava dividido em dois lados, né? De um lado era Judá, do outro era Samaria, e o lado mais corrompido justamente era esse lado, o lado de Samaria, aonde reinava o rei Jeroboão. E ele diz assim, ó, eu tô com a espada contra a dinastia. Contra a dinastia seria contra todos os descendentes, contra o Jeroboão, que era o rei, e contra todos os seus descendentes. Daí o sacerdote de Betel, que era naquele lugar, Amazias chamava-se, enviou uma mensagem ao rei Jeroboão, o rei de Israel daquela época. E diz assim, Amós está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel. Na verdade, ele não estava tramando nada, né? Ele só estava dando o recado que ele recebera do Senhor. Não era uma trama, ele não estava fazendo nenhuma conspiração. Ele só estava dizendo o que o Senhor mandou ele dizer. A nação, ele diz, não suportará suas palavras. Quando o profeta fala a verdade para uma pessoa, muitas vezes ela não suporta. Ela prefere achar que ele está enganado, que ele está exagerando, que ele não está falando uma mensagem de Deus, que ele está falando uma mensagem que veio dele mesmo, que quer amaldiçoar ele. Geralmente a pessoa prefere acreditar, né, de que o profeta está trazendo uma profecia que não é do Senhor. É mais fácil, né, do que olhar para você e ver que é você o errado, que é você que tem que mudar. Jeroboão não fez isso. Amós, ele diz, Amós está dizendo o seguinte, ó, que Jeroboão vai morrer à espada, que Israel irá para o exílio, para longe da sua terra natal. E não foi justamente o que aconteceu? O Jeroboão foi morto com a família dele e o povo de Israel foi levado para o exílio. Mas naquela época eles não quiseram ouvir a profecia de Amós. Depois Amazias disse a Amós, vai embora, vidente. Chamou ele de vidente, porque os profetas também eram chamados de videntes naquela época, né? Não é o vidente como é hoje, né? É o vidente profeta. Vá profetizar lá em Judá, vai lá ganhar seu pão. Ele diz, sai para lá, ó, o que você está falando aqui pra gente, o que você está profetizando e não é coisa boa para nós, vai profetizar lá na sua terra, vai profetizar lá em Judá. Não profetize mais em Betel, ele diz, porque esse é o santuário do rei e o templo do reino. Amós então respondeu a Amazias, você pensa que ele ficou com medo? Afinal de contas, era o rei que estava falando, né? Olha, para de profetizar isso daí, porque volta lá para sua terra, volta lá para Judá e vai profetizar lá. Mas o Amós corajosamente respondeu para Amazias, eu não sou profeta, eu também não pertenço a nenhum grupo de profetas, ou seja, eu não vivo disso. Essa não é minha profissão. Eu só cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Era isso que o profeta Amós fazia. Cuidava de gado e cuidava de apanhar figos silvestres.
Mas o Senhor me tirou desse serviço do rebanho e me disse: vá lá para Israel e profetize para o meu povo. O Senhor às vezes vai tirar você do lugar que você está, do seu lugar de conforto, para você trazer uma palavra que pode ser contrária aos desejos das pessoas. Mas se o Senhor mandar você profetizar, não tenha medo, vá e profetize, como fez Amós. Agora ouça então a palavra do Senhor. Você diz: não profetize contra Israel, pare de pregar contra a descendência de Isaque. Mas o Senhor lhe diz: você diz uma coisa, mas o Senhor te diz outra. E o Senhor lhe diz: sua mulher vai se tornar uma prostituta na cidade. Seus filhos, suas filhas morrerão à espada. Suas terras serão loteadas e você mesmo morrerá numa terra pagã. Olha que triste essa sentença que o Senhor deu ao rei Jeroboão. E Israel certamente irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Quando nós não damos ouvidos a um profeta que verdadeiramente está falando a palavra de Deus, e nós não nos arrependemos, e nós não buscamos nos consertar e entrar no prumo, como diz essa palavra, né? Ficar fora do prumo e querendo combater aquilo que o profeta está te dizendo, que o profeta diz que vai acontecer na sua vida, e você insistir nesse pecado, se você insistir em viver a mentira que você quer viver, que lhe é conveniente, que lhe é cômoda, por pior que seja, o que o Senhor mandar você fazer, faça. O que Ele mandar você deixar, deixe. O que Ele mandar você arrumar na sua vida, arrume. Porque isso vai fazer, talvez, com que o Senhor ouça o clamor de um intercessor pela sua vida, mude de ideia e não te condene à morte eterna, que é muito pior do que a morte nessa vida. Amém? Que o Senhor possa nos ensinar com mais esse capítulo de Amós. Amanhã Amós terá uma outra visão, também muito ilustrativa, para nos ensinar como lidar com as coisas do Senhor, como reconhecer a voz do Senhor. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor, ouvir o que Ele nos fala, as instruções que Ele nos dá e segui-lo e obedecê-lo. Seria tão simples se todos obedecessem ao Senhor. Imagina que mundo maravilhoso que nós teríamos. Mas nós sabemos que não é assim, né? Muitas pessoas preferem ouvir a sua própria voz, o seu próprio coração enganoso e não ouvir as palavras do Senhor. Que nós não sejamos assim. Amém? Até amanhã então em Amós capítulo 8. Não esquece de deixar o like, eu esqueço de pedir, né? Mas não esquece de deixar seu like, deixar um comentário se possível, porque isso beneficia nosso canal, faz com que mais pessoas tenham acesso a essa palavra, a esse estudo. Se você está gostando, que você possa passar para outras pessoas poderem assistir também, conhecer esse Deus lindo dessa palavra maravilhosa, que é a palavra do Senhor. Amém? Um abraço e até amanhã.